Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui na série em que a gente resolve um probleminha do LeetCode ao vivo. Então, no último episódio nós paramos com 671 problemas e agora vamos para os 672. Então vamos lá, filtrando problemas por algoritmos, problemas fáceis e que ainda não foram finalizados, porque aqui todo problema é um problema inédito que eu nunca vi na vida. Espero que vocês nunca tenham visto isso na vida também. Então vamos lá, o problema de hoje, 599, Minimum Index Sum of Two Lists. Interessante, vamos lá. Vamos ler o enunciadinho primeiro. Então, dados dois arrays de strings, list 1 e list 2. Então, primeiro de tudo, são arrays de strings, certo? No caso do C++, vetores de strings, que é uma estrutura de dados mais comum para esses problemas do que o array. E a gente tem que encontrar as strings comuns com o menor somatório de indexes. Beleza. Vamos ver o que isso significa. Uma string comum é uma string que aparece tanto em list 1 e list 2. E uma string comum com menor index sum é uma string comum que aparece em list I e list 1 e list 2j, sendo que I mais j deve ser o mínimo valor possível de todas as strings comuns. Legal. Se ficou meio confuso, não esquenta, eu entendi pelo enunciado, mas vai ficar ainda mais clarinho pelo exemplo, porque o exemplo sempre ajuda a gente a entender o problema. Então vamos dar uma olhadinha. É para a gente retornar todas as strings comuns com o somatório de index mínimo. E a gente pode retornar essa resposta em qualquer ordem. Então nesse problema aqui, ele dá pra gente esses dois inputs. Vamos dar uma analisada neles. Então ele tem o list 1 e o list 2. E desse input a gente consegue ver, por exemplo, que strings comuns são shogun, né, que aparecem nos dois vetores. Além disso, tem alguma outra? Acredito que seja só shogun. Então, as strings comuns, a resposta vai ter que ser só answer shogun, beleza? Então, as strings comuns entre as duas listas é apenas shogun. E qual que é o somatório dos índices dessas strings, né, nas duas listas? Aqui a gente tem o índice 0. Então, na primeira lista, esse aqui é o índice 0. Aqui temos o índice 1. Aqui temos o índice 2. Aqui temos o índice 3. Da mesma forma com que aqui temos o índice 0. Aqui temos o índice 1. O índice 2 e o índice 3. Então, o somatório dos índices dessas strings comuns é 0 mais 3, que é 3. E ele é o menor somatório de índices de strings comuns porque só tem uma string comum nas duas listas, que é o shogun. Mas se tivesse outras, a gente teria que levar isso aqui em consideração, né? A gente tem que retornar as strings comuns que tem o menor somatório de índices dentro das duas listas. Se tiverem múltiplos, a gente, no caso, retornaria duas strings, né? Por exemplo, se a gente tem aqui a palavra king no índice 1 e a palavra king no índice 2, eu devia ter usado Burger King, né? Se a gente tem Burger King aqui, no caso, Burger King também deve ser retornado, porque o somatório dos índices deles é 3. Certo? Então a gente retorna shogun, Burger King. Em qualquer ordem. Pode ser Burger King Shogun ou Shogun Burger King, tanto faz. O problema nos diz que a gente pode retornar em qualquer ordem. Já se Burger King, em vez de estar aqui, estivesse aqui, então a resposta seria apenas Burger King. Por quê? Porque o somatório dos indexes de Burger King é 2 nas duas listas, enquanto o somatório de Shogun nas duas listas é 3. E 2 é menor que 3. A gente quer retornar as strings em comum que possuem o menor somatório de index. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no segundo problema aqui. Parece até que é o caso que nós falamos. Então, a list 1 é essa aqui. A list 2 é essa aqui. A gente vê que Shogun, a gente tem em comum Shogun e Burger King, né? Mas no caso, a resposta é apenas Shogun, porque o índice na lista 1 é 0, o índice na lista 2 é 1.
ou seja, o somatório é 1. 0 mais 1 igual a 1. Enquanto tapioca qual que é a outra palavra que aparece? Burger King, né? Burger King é outra palavra em comum. Só que Burger King na lista 1 tem o índice 2, certo? 0, 1, 2. E na lista 2 também tem o índice 2, 0, 1, 2. Então, 2 mais 2 igual a 4. Ele não é o menor, não tem o menor somatório de índice, né? O menor somatório de índice é Shogun. Então, a gente retorna só Shogun na resposta. Por último, lista 3. Vai ser um exemplinho aqui que, pelo visto, ele vai entregar pra gente 2 itens, né, na resposta. List 1. Então, a gente vê aqui que happy, sad e good são... todos os elementos são comuns, né? A gente pode dizer, inclusive, que a lista 2 é uma permutação da lista 1 e vice-versa, né? A lista 1 é uma permutação da lista 2, porque elas contêm os mesmos elementos, apenas em uma ordem diferente. Então, eles contêm os mesmos elementos. Só que quando a gente olha, né, no caso do happy, a gente vê que o somatório é índice 0 mais índice 1. No caso do sad, é o índice 1 mais índice 0, que aqui a gente tem o índice 1, aqui a gente tem o índice 0. E no caso do good, é índice 2 mais índice 2 igual a 4. Então, como happy e sad possuem ambos o somatório de índice como 1, sendo igual a 1, e ele é o menor de todos, a gente retorna um array com happy e sad. Em qualquer ordem, poderia ser sad, happy ou happy, sad. Então, entendemos o problema. Acredito que o problema está claro para nós. Agora a gente vai tentar resolver o problema. Bom, então, uma vez que a gente entendeu o problema, vamos tentar bolar um plano para resolver o problema, certo? Então, primeira coisa que é importante a gente saber, né? A gente não vai conseguir fugir disso. A gente tem que saber quais são as strings em comum entre as listas e seus índices. A gente vai ter que saber, porque se a gente não souber quais são as strings comuns, a gente não vai conseguir retornar essa string comum, né? E a gente tem que saber qual que é o índice para fazer o somatório. Então, uma vez que a gente sabe quais são as strings comuns e quais seus índices, a gente pode, então, verificar, né, quais pares de strings comuns possuem menor somatório de índice. Por último, retornar as strings com menor somatório de índices, que é a nossa resposta final, beleza? Então, quebramos o problema em 3 partes. Vamos ter em mente esse exemplinho 2 aqui para a gente ir fazendo o nosso brainstorming, porque ele é um probleminha que é um pouco mais completo, tá? Então, quais são as strings incomuns? Né? A gente consegue ver aqui que são todas elas. Para a gente verificar quais são as strings incomuns, a gente tem algumas possibilidades, tá? Então, para a gente comparar cada elemento de uma lista com cada elemento de uma outra lista, a gente pode fazer isso em n ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? O comprimento de cada uma das listas vai até 1000, beleza? E aqui ele está dizendo que cada palavra pode ter até 30 caracteres. Tá, isso não é tão importante para a gente. Além disso, pode haver espaços na string, por exemplo, Burger King, né? Ele é separado por um espaço aqui no meio, é isso que ele está dizendo. Todas as strings em 1 são únicas, todas as strings em 2 são únicas. Isso aqui é útil pra gente, porque a gente não precisa fazer umas verificações extras, né? E tem pelo menos uma string comum entre eles. Então é garantido que a nossa resposta, essa última frase, ela diz pra gente que a nossa resposta nunca vai ser uma string vazia, né? Um array vazio. Porque sempre existe pelo menos uma string comum entre as duas listas, ou seja, a gente vai retornar sempre alguma string aqui dentro, certo? Então tá,
Como um input é pequeno, a gente pode resolver isso por força bruta. O que quer dizer isso? Eu pego, eu posso iterar, né, sobre a primeira lista. Então vamos dizer que eu estou no primeiro elemento. E eu comparo com cada elemento da segunda lista. Então eu vejo assim, happy é igual a sad? Não. Eles são diferentes, são strings diferentes. Happy é igual a happy? Sim, são strings iguais. Ah, beleza. Então qual que é o índice de happy aqui? 0. E qual que é o índice de happy aqui? 1. Beleza, então eu sei que eu tenho a string happy como uma string em comum e o somatório dos índices deles é 1. 0 mais 1. E aí eu nem preciso continuar, né, verificar se happy é igual a good, porque ele diz aqui pra gente que todas as strings em 1 e 2 são únicas. Ou seja, se eu já comparei happy e encontrei happy na outra lista, não vai ter happy daqui pra frente, porque happy só aparece uma vez na lista 2 e eu já encontrei ele. Beleza? Então a gente pode ir para o próximo item, sad. Então a gente pega o sad, compara com o primeiro elemento, são iguais. Beleza, quais são os índices? 1 e 0. E a somatória vai ser 1. Então a gente já tem 1 e 0. A somatória vai ser 1, é igual a somatória de happy. Então, atualmente, os nossos, tanto happy quanto sad estão na resposta, né? E por último, eu não preciso verificar os próximos itens da lista, porque eu já encontrei o sad e não vai ter sad novamente na lista. E por último, a gente vai verificar a string good. A gente vai comparar com o primeiro, não é igual, com o segundo, não é igual, com o terceiro, é igual. São strings iguais. Então, a gente vai verificar os índices delas, é índice 2 e 2, cujo somatório é 4. Aí, depois de eu fazer essa verificação, como resultado, né, eu quero obter deixa eu fazer aqui. Eu quero obter um map, né, que vai ter o seguinte formato. Ele vai ter happy 1, sad 1 e good 4. É mais ou menos essa a ideia. Eu poderia fazer isso daqui. É uma maneira, né, de eu guardar, então, qual string possui qual somatória de índices. Aqui no caso eu sei que happy e sad tem somatórias de índice 1 e good tem a somatória de índice 4. Então eu sei que eu tenho que retornar happy e sad. Só que eu tô pensando agora, isso aqui vai ser meio chatinho de fazer, porque daí eu vou ter que verificar no mapa quais são as strings que possuem o menor valor e retornar todas elas. E eu acho que isso vai ser meio chato. Então, acho que eu prefiro guardar a minha resposta em um vetor de vetores, tá? Então a minha resposta ela vai ter mais ou menos essa cara. Ela vai ser assim. Sad. Então, e good. Então, essa aqui eu quero, quando eu estiver comparando, né? Quando eu for comparar todos os elementos da lista 1 com todos os elementos da lista 2 e verificar o somatório de indexes, eu quero salvar numa estrutura assim. O que é essa estrutura? Né? No C++, ela vai ser um vector de string. E por que eu quero guardar assim? Porque eu sei que aqui, no primeiro elemento do meu vetor, eu não tenho nenhuma string com somatório 0, tá? Isso que isso está representando para mim. Então, a posição 0 é um vetor que possui todas as strings cujo somatório de índices é 0. E eu não tenho nenhuma. Seria o caso se a minha lista 1, por exemplo, fosse happy, sad, good, e a minha lista 2 fosse happy, good, sad. Nesse caso aqui, né, a minha resposta teria na primeira posição happy, porque o somatório de índices aqui é 0, então eu sei que happy possui somatório de índice 0, a posição 0 do meu vetor. Depois, eu não teria nada aqui no 1, porque não tem strings, qual que é a palavra que eles chamam mesmo? Strings em comum
cujo somatório é 1, o somatório dos índices é 1, mas eu possuo, e nem 2, né? Não possuímos strings em comum cujo somatório é 2. Mas possuímos strings em comum cujo somatório é 3, que é sad e good. Então, aqui o índice é 1 e aqui o índice é 2, então o sad vai ter somatório 3, e o good, e o índice aqui é 1 e o índice aqui é 2 também, então ele vai entrar aqui. E aí a gente sabe que o menor de todos é o rep, a gente pode ir do começo ao fim, e o primeiro array não vazio que a gente encontrar, a gente retorna ele de cara, né? E é até legal porque ele já é um vetor de strings, então a gente já retorna esse cara aqui de cara. Então essa estrutura que a gente está guardando os nossos... a gente está guardando os arrays em comuns, em que cada posição é o somatório de índice, a gente já pode usar ela para retornar direto a resposta. Então, essa maneira, na minha opinião, é uma maneira muito mais favorável para a gente usar nesse problema, até porque o nosso limite de tamanho de listas é 1000. Então, na pior das hipóteses, a gente vai ter uma lista igual na posição em que a palavra em comum ela é a última de uma lista de 1000. Então, a posição vai ser 999, né? Então, o máximo somatório de índices que eu consigo ter é 999 mais 999 igual a 1998, certo? Então, esse é o maior somatório de índices possível, porque as nossas listas elas vão até 1000 elementos, ou seja, o maior índice de cada lista é 999. Isso quer dizer que isso quer dizer que essa minha estrutura de dados, na qual eu vou guardar as strings em comum, e a posição delas representa o somatório de índices, ela vai ter um tamanho máximo de 1998. E isso aqui é pouco armazenamento, eu consigo dar conta de armazenar esse tanto de inteiros ou de vetores na minha memória. Então, a gente pode usar essa maneira, que vai ser uma maneira bem eficiente, bem tranquila de implementar também. Então, vamos lá, vou deixar os comentários aqui por enquanto. E vamos fazer isso então, né? A gente vai ver as strings em comum entre as duas listas. Para isso, a gente vai fazer um for loop dentro de um for loop. Elas têm mesmo tamanho, as listas? Deixa eu ver aqui. Não necessariamente. Então eu vou definir o tamanho das listas aqui, n igual a list1.size e m igual a list2.size. Peguei o tamanho delas. Com o tamanho delas, eu vou iterar sobre os elementos da lista 1 e sobre os elementos da lista 2. Só que, no caso do 2, o j vai até m-1, porque o tamanho da lista 2 é m, beleza? E aí aqui a gente vai comparar. Então, if list1 de i é igual a list2 de j, a gente vai fazer alguma coisa e vai terminar o loop interno, né? Porque a gente já encontrou o elemento da lista 2, algum elemento da lista 2 que é igual ao elemento da lista 1 que a gente está iterando. Então a gente não precisa terminar de verificar a lista 2. A gente sabe que não vai ter esse elemento novamente. Podemos dar um break. E antes de dar o break, então, a gente vai adicionar o somatório de índices, né? Que é justamente i e j. Então, o índice do elemento da lista 1 é i, o índice do elemento que a gente está iterando da lista 2 é j. Então, a gente vai somar i mais j e vai adicionar isso nessa posição do vetor de resposta. Então, a gente vai ter um vetor de strings. Eu vou chamar isso aqui de common words, common strings. O tamanho dela, que nem a gente comentou, vai ser 1998 e ele vai ser inicializado com um vetor vazio. Acho que eu posso colocar só isso aqui, eu acho. Então, a gente vai ter esse common strings com 1998 casas. Na verdade, acho que aqui tem que ser 1999, porque eu quero que o último índice seja em 1998, né? Que o somatório maior possível é 1998. Então, eu tenho que ter 1999 índices, porque ele começa no zero. Então, esse é o nosso vetor de strings comuns. Ou seja, eu vou pegar common strings i mais j e vou adicionar a ele o elemento atual que a gente está iterando
da lista 1. Poderia ser esse aqui também, mas eu vou pegar o list 1 porque ele é o principalzão dentro do for loop. Só porque eu acho mais bonito usar o 1 do que o 2. Né? Então, beleza, pegamos e adicionamos a string que a gente está iterando como uma das strings incomuns cujo somatório de índice é I mais J. Muito, muito bonita essa solução, muito, muito clean. E depois de fazer isso, é basicamente isso que a gente vai ter que fazer, o common strings ele já vai ter esse formato, né? Ele já vai ser um vetor de vetores, um vetor de strings, né? Cujo cada posição representa um somatório de índice e os elementos que estão, as strings que estão dentro de cada posição, elas representam as strings que possuem esse somatório de índice. Então agora a gente meio que já fez um 1. E o 2 e o 3 a gente faz meio que de uma vez, né? A gente pode só iterar, indo de int i igual a 0 e menor do que 2000 e mais. A gente pode pegar aqui e fazer if common strings e ponto size maior do que 0, né? Vou até colocar aqui, se não for empty, se ele não for empty, a gente retorna common strings i. Então a gente vai iterar de 0 a 1999 e o primeiro, né, que a gente achar, porque a gente está começando indo do menor para o maior, o primeiro que a gente achar que tiver alguma string preenchida, né, alguma string que tenha um somatório de índices igual a i, né, que é o menor que a gente encontrou até agora, a gente vai retornar esse vetor de strings. A gente vai retornar, por exemplo, esse carinha como resposta, ou esse carinha, né, caso esse não existisse. Nesse caso, a gente vai retornar esse carinha como resposta. Então, isso aqui finalizou. Agora, se eu tentar rodar o problema, ele não vai compilar, né? Então, se eu tentar dar um run aqui, ele vai me dar um erro falando assim, putz, mas e se você... Ele basicamente disse que a gente não está retornando, né, um vetor de strings. Isso porque ele acredita assim, tá, o compilador ele não sabe que com certeza isso aqui vai retornar, né? Pode ser que eu faça esse for loop e não necessariamente essa condição seja verdadeira. Então, o compilador não tem como saber, né, que o input que eu vou dar para ele é garantido que ele vai ser um input que vai ter strings incomuns, né? Eu poderia dar um input que não tem strings incomuns. Mas o problema diz pra gente assim, tipo, não, confia que sempre vai ter pelo menos um elemento em comum entre as listas e você vai poder retornar esse elemento aqui. Mas o compilador não sabe, né? Ele não tem essa garantia. Então a gente, só para satisfazer o compilador, a gente coloca aqui, return vector de string, retorna um vetor de string vazio, por exemplo, caso isso aqui não retorne nada, né? No final das contas, para os casos que o problema passar para a gente, isso aqui nunca vai ser executado. Mas para a gente satisfazer o compilador, a gente precisa colocar isso no final do programa. E isso deve passar. Vamos ver. Nice! Então agora eu vou apagar os comentários, só para deixar a solução um pouco mais bonitinha. Então, no final das contas, foi uma solução de mais ou menos umas 17 linhas, por aí. Solução bonita, solução elegante. Vou dar um submit aqui. Acredito que vai passar. Ótimo. Então, acredito que a gente tem duas lições principais nesse problema. A primeira é como que eu comparo todos os elementos de uma lista com todos os elementos de outra lista, né? Porque eu estou querendo encontrar os elementos em comum. Então, eu tenho que ver se o primeiro elemento daqui está presente nessa outra lista. Então, eu tenho que comparar o primeiro elemento com todos os elementos da segunda lista. O segundo, comparar com todos. No final dos contos, eu estou comparando todos com todos. E a gente faz isso com dois for loops. Um for loop dentro do outro. Um iterando em uma lista, o outro iterando em outra lista. E aí a gente consegue comparar os elementos. Primeira coisa, então, como comparar todos os elementos de uma lista com todos os elementos de outra lista. Segundo ponto, aqui a gente utilizou um vetor de strings para facilitar, né, a nossa solução do problema,
Porque a gente representou esse vetor de strings, vetor de strings, como cada um dos seus índices sendo o somatório dos índices dos elementos da lista. E aí a gente consegue falar, beleza, eu sei que o elemento da posição I da lista 1 é igual ao elemento da posição J da lista 2. Então aqui o somatório dos índices é I mais J e eu vou adicionar esse elemento aqui, porque eu sei que esse elemento possui esse somatório de índices. Por fim, a gente só verificou dentro da nossa estrutura de strings incomuns, qual dos índices é o menor de todos, né? Então a gente começa no 0 e vai até 1999. Então qual dos índices é o menor que possui uma resposta, ou seja, qual índice é o menor e existe uma string em comum entre as duas listas. E a gente retorna esse carinha. Então, bem interessante aqui a ideia de comparar todos os elementos com todos os elementos, e bem interessante o uso dessa estrutura de dados, que ela é muito prática para ajudar a gente a resolver a resposta. No final das contas, ó, um for loop, uma comparação de igual, inserir um elemento num vetor, e mais um for loop, acabou, beleza? E isso aqui só para satisfazer o compilador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do problema de hoje. É um problema muito legal, porque ele exerce um pouco da criatividade, né, de como a gente vai fazer como a gente vai decidir quais strings incomuns têm o menor índice. E essa abordagem aqui é uma abordagem muito interessante, tá? Ficamos então por aqui e espero vocês no próximo episódio. Até mais!